Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 43 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Nossa entrevistada é psicóloga e há 17 anos ela vive em Londres, na Inglaterra. Depois de se formar em psicologia no Brasil, em 2004, ela decidiu passar uma temporada no exterior para estudar inglês e viajar pela Europa e acabou fixando residência na Inglaterra. Durante a nossa conversa, ela nos contou sobre a sua mudança de país, falou sobre as suas viagens pela Europa, deu dicas de passeios e pubs em London, revelou curiosidades sobre o chá das 5 e também compartilhou conosco as suas vivências e experiências de enfrentar a pandemia na Inglaterra. Dipped in pain, but it ain't making much thinking. Agora, imagine que a nossa entrevistada adora andar de bicicleta. Ela gosta de pedalar por vários quilômetros, em passeios por pequenas estradas no interior da Inglaterra, até nos locais mais movimentados e famosos da região central de Londres. Nesta entrevista, ela contou sobre as suas pedaladas e expedições. É muito legal! E é com muita alegria que fazemos mais uma conexão internacional, desta vez entre Belo Horizonte e Teddington, distrito de Londres, para recebermos Juliana Hervey. A Ju, a mãe da Paty e da Teresa, que eu sei tem muitas histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Juliana Hervey, tudo bem com você, Ju? Tudo bem, Paulão, como você tá? Muito bem, Ju, very well. Ju, welcome. Seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Ju, gostaria de começar a nossa entrevista te perguntando: aonde você está neste dia 15 de janeiro de 2021? Olá, Paulão, eu que agradeço. Eu tô aqui, eu moro em Teddington, que é, na verdade, parte do Richmond upon Thames, que é parte da Grande Londres. E eu moro aqui já faz um bom tempo e estou falando daqui. E tá no inverno, tá frio, e a gente tá também aí, como todo mundo, no mundo todo, nessa pandemia. O frio, como é que tá aí hoje, nessa sexta-feira, dia 15?
Olha, se eu não me engano, tá 1 Celsius, tá quase zero. Londres não neva, assim, né? Então é raro ter dias de neve, mas tá bem frio mesmo, assim, o frio de ficar desconfortável de estar lá fora. Mas hoje até que foi um dia bonito, foi um dia de sol, assim, então foi até gostoso. Os outros 2 dias anteriores foram de chuva e frio. Lockdown com criança em casa foi um pouco intenso. Mas hoje deu uma amenizada com esse solzinho. Então, Ju, diretamente dos arredores de London, na Inglaterra. Ju, queria começar a nossa conversa te perguntando o seguinte: eu sei que você gosta muito de bicicleta, de bike, e que circula muito de bike aí por Londres e os arredores. Me conta um pouquinho aí das suas pedaladas londrinas aí, Ju, que você posta no Instagram, fotos maravilhosas das suas andanças aí. Eu conto assim, Paulo, assim, olha, na verdade, eu comecei a pedalar aqui em Londres porque a Lê, que é até uma amiga nossa, assim, o irmão dela morava aqui, ele tinha uma bicicleta sobrando, e aí eu peguei a bicicleta dele para usar como transporte, assim. E eu ia pro trabalho, ia pro meu curso de inglês, tudo de bicicleta. E Londres é uma cidade muito que não tem montanha praticamente, tem assim 3 montanhas na Londres inteira, na grande Londres inteira. Então dá pra você pedalar sem se cansar, né? Porque pedalar não é uma coisa que cansa muito se você não tiver subidas, né? E eu comecei fazendo isso, tal, daí eu conheci um grupo de pessoas que pedalavam. Provavelmente assim, eu tinha um amigo chamado Lalo, e o Lalo, ele tava treinando para fazer Ironman com os outros 2 caras. E aí ele convidou um grupo de brasileiros que a gente se encontrava de final de semana para jogar Ultimate Frisbee no Hyde Park, que era uma outra coisa de atividade esportiva. E daí eles falaram assim, a gente vai para Brighton, que é uma cidade que fica a 80 quilômetros daqui. E eles falaram, vamos de bicicleta com a gente? Aí eu falei, não, só pedalo para trabalhar, para ir para o meu curso, né, para meus estudos, não sei o que. Ele, não, Ju, é tranquilo. Eu falei, não, 80 quilômetros, eu não vou conseguir fazer isso. Não, você vai. E aí, como a gente estava num grupo de pessoas e cada um era num nível, assim, físico, a gente foi. E era muito legal, porque eles falaram assim, ó, a regra é super simples. Você pedala 50 minutos, come um snack e vai. Uhum. E eu lembro que foi a primeira pedalada longa distância que eu fiz, assim, e realmente, assim, toda a turma era uma turma de, nós éramos 8 pessoas, 3 eram pessoas que eram super atletas, mas na verdade o que elas queriam fazer, esses 3 caras, o Lalo e os 2 amigos dele, eles queriam, na verdade, aprender o trajeto sem ter que olhar no mapa. Então, eles estavam fazendo com a gente devagar para memorizar o trajeto. E no final de semana seguinte, eles fizeram super rápido. Até porque eu lembro que eu tinha uma bicicleta que era tipo City, eu não sei como fala em português, mas era uma bicicleta que não era ideal para longa distância, na verdade. E depois a gente começou a fazer vários projetos. Depois a gente foi para... Aí essa turma falou assim, não, vamos fazer outras viagens longas distâncias. E a gente sempre fez na primavera e verão, que os dias são longos. Então, assim, a gente não tem tempo... Não tem pressa de ir, não tem pressa de acordar cedo, o tempo também tá mais quentinho, então também não é nesse frio, essa escuridão. E também na Inglaterra se chove muito no inverno, né? E na primavera e no verão se chove menos, então também é uma época que tem os dias também mais bonitos. E daí a gente fez pedalada a gente foi para Stonehenge, a gente foi para Oxford pedalando, a gente foi para e a mais longa que a gente foi para Windsor, mas Windsor é pertinho, Windsor é pertinho. É 1 hora e pouquinho daqui. Mas a gente foi eu fui para Windsor também. A gente fez, mas a mais longa que eu fiz com essa turma, a gente foi para Bournemouth, que é uma cidade, é uma praia considerada a praia mais bonita, assim, a praia onde os velhinhos se aposentam, tal. E que foram, acho que foram 170 quilômetros, se não me engano, eu não lembro agora exatamente quantos quilômetros eram, mas foi a minha viagem mais longa. E normalmente o que a gente fazia? A gente saía de Londres, aí a gente levava cada um levava uns lanchinhos, assim. Normalmente você não quer comer muito quando você tá pedalando muito, mas você precisa comer alguma coisa pra sua taxa de açúcar, né, ficar ok. Então, normalmente uma barra de cereal, uma banana, umas sementinhas, né, umas frutas secas. E aí, assim, eu lembro que a primeira vez que a gente foi pra Brighton, a gente tinha uma amiga que morava lá. Daí a gente chegou na casa dela, a gente tomou banho, comeu uma macarronada que o marido dela preparou pra gente. E então, assim, foi muito bom ter E para voltar depois, Ju, depois dessa macarronada?
Vocês Então, a ficaram gente... lá. Não, a gente voltava de trem, né? A gente não pedalava de volta, a gente voltava Ah, de trem. Mas o aham. difícil era que, assim, o trem, assim, o sistema de trem na Inglaterra é maravilhoso, né? Você pode ir para todos os lugares de trem, volta e tal. Mas eu lembro que a parte mais engraçada era que, assim, você chegava, né, no caso, por exemplo, de Brighton, quase todo mundo desce em Vitória Station, né, que é a estação de Vitória, mas dali você tem que ir para sua casa, né? Então, assim, eu lembro que eu tinha. Eu acabava pegando de tudo, eu ia de trem de volta até minha casa praticamente até porta a porta, mas eu lembro que tinha um amigo que ele morava, que não tinha metrô perto da casa dele, daí ele falava assim: Nossa, esses 10 minutos de bicicleta da estação até minha casa foi o que me matava, né? E, e assim, mas o que é muito legal na Inglaterra, você tem segurança, então, sabe, ninguém vai roubar sua bicicleta, ninguém vai roubar seu relógio, ninguém vai roubar seu telefone. Até a violência mesmo contra a mulher, não, não que não exista, mas assim, é muito baixa, sabe? Eu sempre pedalei, eu quando, né, tava jovem aqui, fazendo baladinhas no centro da cidade, eu pedalava de Liverpool Street para Chiswick, que é tipo assim, 1h40 de pedalar, desculpa, 1h20 assim, de pedaladas, às 3 da manhã, e tranquilamente eu pedalava sem preocupação, assim, minha preocupação só era de chegar em casa. Chega. Não, de Não chegar em errar o casa caminho. era assim, de não estar com vontade de fazer xixi e não ter banheiro, sabe assim? Era basicamente essa preocupação, porque na verdade era uma reta, plano, e assim, a noite quase não tinha trânsito, sempre, claro, tinha um ônibus ou outro, que tem uns ônibus noturnos, mas era até assim, era uma coisa que eu gostava de fazer. Para mim era um prazer, na verdade, de voltar à noite para minha casa de bicicleta. E realmente assim, a segurança é uma coisa muito legal. E no lockdown, ano passado, quando a gente ficou em lockdown, eu comecei a fazer. Porque aí aconteceu? Eu fazia muitas essas longas distâncias, aí eu acabei tendo 2 filhas tal, e meus amigos, todos essa turma que a gente pedalava, todo mundo também casou, teve filho, e a gente meio que parou de fazer. Estava muito ocupada de final de semana, limpando fralda, trocando fralda, fazendo outras coisas com as crianças, e a gente meio que parou. E quando veio o lockdown ano passado, eu falei assim, nossa, cara, na verdade, assim, em janeiro, antes de vir um lockdown, ano passado, eu decidi, minha filha caçula já estava mais grandinha, eu falei, eu vou fazer London Brighton, porque eles têm uma maratona chamada London Brighton, que foi a primeira que eu fiz, os 80 quilômetros. Só que, para você ir de Londres para Brighton, tem uma ladeira enorme, que é considerada uma das subidas mais difíceis de você fazer de bicicleta. Então eu comecei a treinar, eu saía da minha casa aqui de Terry, eu ia até Hampstead, que é um outro bairro aqui, e Hampstead é um bairro montanhoso, e eu subia todas as ladeiras lá e descia e tal. Aí quando chegou março, veio o lockdown, eu falei assim, nossa, gente. E daí a maratona foi cancelada e tal. Eu falei, bom, tudo bem, né? Agora que eu tô começando a voltar a ficar fit da bicicleta, eu vou continuar pedalando. E eu moro aqui, onde eu moro, Terrington, é quase para fora de Londres, perto de um county, né, um estado que eles chamam de Surrey, que é uma área super verde, muito bonita também. Aí eu comecei a pedalar, eu pedalava também ir para essas áreas verdes, né, daqui do interior. E no lockdown era muito louco, porque não tinha ninguém, não tinha carro, não tinha pessoas, não tinha nada. E eu tava respeitando o social distance, eu ia sozinha pedalando. E também, assim, era a mesma coisa. Era muito quieto, tinha muito ciclista pedalando, mas todo mundo... Tinham pequenos grupos de ciclistas, não muito grandes, a maioria das pessoas estavam respeitando mais ou menos o lockdown. E a gente ia pro interior, assim, foi muito legal. E eu fazia, assim, de final de semana, 120, 180 quilômetros, às vezes, de bicicleta, indo para lugares aleatórios, assim, que eu não conhecia. Então, eu punha no mapa, vou hoje para esse lugar, né? Vou para outro lugar. E Windsor foi um dos lugares que é próximo, eu tô na saída de Londres, a caminho de Windsor, na verdade. Eu fui várias vezes e eu lembro que foi muito legal, assim, também, porque as avenidas, as estradas vazias, era uma coisa muito surreal, assim, sabe? Era uma coisa muito surreal. O centro da cidade vazio também, fui pro centro também algumas vezes. E E foi da muito... sua casa até o centro, dá quanto tempo mais ou menos de bike, Ju? Até a Piccadilly Circus, que é tipo o centrão, assim, eu vou pra lá em 1h20 pedalando. Que beleza, hein? E de metrô, eu acho que eu vou pra lá, demora 1 hora. Então, assim, de bici eu demoro 20 minutos a mais. A gente que morava lá no Morumbi, né? Você atravessar a Giovanni e a Avenida Morumbi, é quase esse tempo para você chegar, sei lá, na Paulista. Muito mais do que esse tempo, né?
Não, é exatamente assim. Londres, eu acho que tem essa proporção de São Paulo mesmo, de ser gigante, né? De ter vários espaços, vários bairros, com várias, né, identidades diferentes. Mas ela realmente tem uma estrutura assim muito legal de transporte público, que algumas vezes você não tem nada que vai te levar mais rápido do que você pegar o transporte público. Mas a bicicleta algumas vezes te faz alguns percursos mais rápido. É que onde eu moro, em Teddington, não tem muito transporte público direto. Só tem um trem que te leva para Waterloo, que é o centrão da cidade. O que é ótimo, na verdade, para quem mora aqui e vai trabalhar que eles chamam de City, né, que é no centro da cidade. Mas assim, mas por conta disso a Piccadilly não fica na City, então Aham. eu demoro um pouco mais para chegar lá de metrô e de bicicleta eu demoro realmente um pouco mais. Mas é muito legal, é uma pedalada muito agradável, Nossa. porque eles têm, o governo, a prefeitura tem investido muito em ciclovia, então tem melhorado muito. Não muito ainda onde eu moro, acho que ainda não tem as ciclovias que tem, mas no centro e nas áreas, assim, que eles chamam de zona 1 e 2, que são as áreas mais centrais da cidade, eles têm construído ciclovias que conectam tudo, assim, e bem separado da área dos carros. Quando veio o lockdown, a prefeitura começou a pôr uns postinhos na rua, mesmo criando uma ciclovia, em lugares que não existiam. Aqui no bairro de Richmond, na subprefeitura de Richmond, eles puseram bastante isso. Ainda está longe de ser assim, uma ciclovia altamente segura, mas realmente teve uma melhoria muito grande para os ciclistas. Você vê muita gente pedalando, muita mesmo. Eu tenho um amigo que ele é dono de uma loja de bicicleta, que vende bicicleta em Aham. Fulham, que é um bairro aqui perto. Ele falou que ano passado eles ficaram sem bicicleta, porque era tanta gente querendo comprar. Uhum. E aí, com o lockdown, as pessoas pararam de fabricar bicicleta, porque né, os operários não podiam trabalhar porque estavam em lockdown lá na Ásia. E então ele falou assim, gente, a gente ficou sem bicicleta, as pessoas querendo comprar não tinha. E realmente assim, muita gente que eu conheço que nunca pedalou começou a pedalar, que foi muito legal. Ai, que E até legal. para consertar minha bicicleta quebrou ano passado. Quando eu fui levar para consertar, o cara falou só daqui um mês. Eu falei, como assim? Você só tem que trocar, tipo, era um negócio da corrente lá que tinha quebrado. Eu falei, não, ele falou, não, a gente não tem a peça. Ele falou, Nossa. com sorte, daqui 3, 4 semanas chega. E no final, em 2 semanas e meia, consertou. Mas assim, ele falou que eles não sabiam quando tava. E já era outubro do ano passado, né? Mas ele falou que se eu tivesse esse meu problema em maio, junho, ele falou que ia demorar mais de um mês, porque não tinha peça Nossa. para consertar. Foi uma Nossa. febre, assim, de pedalação aqui, de Ô, Ju, ciclismo. e agora no inverno você também sai para pedalar? Ó, os ingleses, eles falam que assim, que não existe tempo ruim, existe roupa Uhum. errada. Então é só você pôr a roupa certa que você tá bem. E aqui, na verdade, tem, assim, o norte da Inglaterra neva e tal, mas aqui em Londres é muito raro de nevar e tal. Essa época do ano, finalzinho de janeiro, fevereiro, pode ter uns dias de neve e uma não sei como fala, esqueci a palavra agora em português, mas tipo um ice, fica tipo Uma uma geada. geada, uma Uhum. geada. Então assim, para pedalar fica um pouquinho perigoso, né, a geada, porque você pode derrapar e tal. Mas assim, é, eu falo que o meu problema é só de eu pedalo no final de semana no inverno, adoro, continuo pedalando, eu faço uns 30, 40 quilômetros no final de semana. Assim, eu faço menos, obviamente, que quando tem primavera e verão é muito mais gostoso. Você passa o dia inteiro pedalando e volta, sabe? Assim, passa. Mas o que é legal é que, assim, tem sempre ciclista pedalando com você. A única coisa ruim do inverno é que realmente o dia fica curto. É muito mais nublado, é muito mais chovendo. Então, assim, a visibilidade é muito pior. Então, para ir para fora da cidade, fica um pouco mais perigoso, um pouco mais. Assim, Uhum. né? Porque realmente, de qualquer maneira, quando você é um ciclista do lado de um caminhão, do lado de um carro, né? Então, você ainda é vulnerável. Mas, assim, você tem lá sua luz, você põe uma roupa colorida, você vai com outras pessoas juntos, então você não tá sozinho também, você faz lá o pelotão lá que eles chamam. Eu vou dizer para você que tem menos gente pedalando, mas ainda tem uma presença de ciclistas. Eu acho que muito significativa por culpa do lockdown, as pessoas começaram a pedalar e elas continuam pedalando, que o lockdown trouxe esse movimento que acho que não que antes não existisse, eu acho que só aumentou, na verdade, o número de pessoas que gostam de pedalar. E assim, pedalar é uma coisa muito gostosa, porque ainda mais aqui que você sai aqui, assim, você vai nessas áreas verdes, assim, é muito gostoso, porque aqui na Inglaterra, eles têm umas ruelinhas, assim, você normalmente não pedala pelas avenidas principais, porque elas são perigosas e tal. Apesar que nas avenidas principais eles criam uma área para ciclista, a gente acaba indo para as avenidas
as estradas mais secundárias, né? Secundárias, isso. E elas são muito mais fofinhas, elas são muito charmosas, porque algumas são até super antiguinhas, e eles têm umas coisas assim. E eles têm várias rotas, eles têm livros publicados, sabe, de ciclovia para você ir pedalar e tal. E eu lembro de um lugar muito legal que eu descobri, que eu nem sabia que existia, mas assim, era no meio de um parque florestal, assim, tem um café para ciclista. E você pedala, assim, né, da minha casa até lá, eu lembro que foram uns 30 quilômetros. Aí você chega lá, tem, literalmente, é só uma floresta, não tem nada, tem um trailerzinho vendendo café e uns sanduichinhos, e um monte de ciclista, um monte de ciclista. E eu lembro que eu tava indo na época do lockdown, quando eu fui lá, eu tava seguindo, né, o Google Maps lá para chegar nesse lugar, aí passava assim um grupo de pelotão. Você tá indo para aquele café, não sei aonde? Me paravam, né? É por aqui, você pode seguir a gente. Falei, bom, né? Porque não tem nenhum lugar para você ir, a não ser aquele café, para você tomar um café. Então, Ô, é Ju, engraçado, assim. os nossos ouvintes aqui do podcast que adoram bike, vou querer todas as suas dicas, hein, de rotas aí. Como é que, por exemplo, se você publica em algum lugar, você coloca lá no seu Instagram, mas você tem um blog, algum lugar que você já publicou, tem anotações dessas suas. Então, o negócio é assim, olha, eu não tenho nada específico, assim, ou na verdade eu faço rotas, assim, aleatórias por motivos diversos que alguém me fala, ou que eu vi na internet, alguma coisa assim. Eu fiz o download do Strava, que é um aplicativo que muita gente que é esportista tem, mas eu vou falar que eu sempre esqueço de usar ele, e eu tento ligar às vezes, eu esqueço, aí eu lembro, mas eu comecei a usar ele mais, na verdade, para contar quantos quilômetros eu fazia por dia, porque eu queria saber, na verdade, quanto de distância eu estava fazendo. Uhum. E eu queria melhorar o número de distância, na verdade, e tempo, né? Mas assim, eu não tenho nada assim específico de rota nem nada. Tem um livro que eu comprei de ciclovias que eu achei muito legal, que eu acabei seguindo, tá até aqui. Um livro muito legal, que eu recebi esse livro aqui, ele chama Lost Lanes, chama 36 Glorious Bike Rides in Southern England. E é muito legal, porque assim, eles têm essas rotas de bicicleta, aí você passa, sabe assim, tem sempre um pub para você tomar uma cervejinha, comer uma comidinha. E, Ah, e é muito legal, assim, ó, eles têm em bairros diferentes, em bairros, desculpa, estados diferentes. E eles têm essas passagens, assim, são tipo trilhas, na verdade, que viraram ciclovias, né? Eu acho que, assim, não vou dizer que esse livro, tipo, é the best, é o melhor de todos, não vou dizer isso, eu vou dizer assim, foi um livro que eu achei, eu comprei, gostei, eu fiz algumas rotas, achei muito legal. Eu acho que, assim, eles têm culturalmente uma relação com a natureza muito bacana, os ingleses, né? Assim, tanto de andar a cavalo, de bicicleta, ou para quem gosta de trilha. Assim, a natureza deles é um pouquinho, assim, boring, como eles diriam, né? Assim, comparada com a nossa natureza, né? Que é muito mais bonita e colorida. Mas eles têm a questão da estrutura, que é muito legal, né? E, então, assim, eles têm esses espaços que são, sabe, tem esses espaços de trilha, por exemplo, para quem gosta de fazer hike, caminhada, né? Trilhas. Você- Eles têm umas trilhas que você segue uma flecha e tem as cores das flechas. E as cores das flechas mostram pra você, tipo assim, você vai fazer um loop, um círculo maior, ou menor, ou médio. E, cara, assim, a gente se vê. Eu fiz também muita trilha com esse mesmo grupo de amigos que faziam pedalada. E a gente falava assim, nossa, será que ninguém vai ali naquele aro e aquela flechinha e muda? Só pra de sacanagem, sabe? E, cara, na época não tinha nem Google Maps quando eu fazia essas caminhadas. E a gente sempre chegou no lugar certo. E normalmente eles fazem essas caminhadas, essas trilhas, ela faz um círculo mesmo. Você desce na estação de trem, você faz essa pedalada, essa caminhada e você volta na estação de trem. E aí volta para a cidade, normalmente, né, a cidade de Londres, que é a grande conexão, mas pode ser até outra, a Birmingham, Manchester, que são outras cidades importantes também na Inglaterra, que são bem conectadas. uhum. Mas assim, eu acho que uma das coisas legais de pedalar no interior é você pedalar por essas passagens muito assim, ó, sabe, countryside, assim, muito interior. Uhum. E se termina num pubzinho, passa por lugares charmosinhos e tal. Ah, É, que tem legal. muita coisa. E você pode tomar cervejinhas inglesas para quem gosta das ales, IPA. Opa! Tem muitas.
tem muitas assim também. E pode Não, beber e pedalar? Pode? não, se você tomar uma cervejinha com uma refeição, não tem problema, né? Não dá pra você ficar bebendo 5 pints, né? 5, né? A bêbada, mas assim, tipo, uns 2, 3 pints não dá pra você continuar pedalando, mas dá pra você tomar um pint e comer uma refeição e continuar pedalando sem problemas. É. É, Ô Ju, você confere, há 17 anos morando aí na Inglaterra, certo? eu faço 17 anos em março que eu tô aqui, 17 anos, é isso Olha mesmo, só, uma Ju, vida. é uma vida. Ju, queria te perguntar, você sempre morou aí nessa região, nos arredores de Londres, ou chegou a morar em outras cidades, na Inglaterra? Me conta um pouquinho. Não, então, eu vim aqui para aprender inglês quando eu tinha, sei lá, meus 26 anos. Fiz um curso de inglês, eu fiz muito turismo também no primeiro ano, passei muito, assim, pela Europa e tal, para vários lugares, conectei com vários amigos, fiz várias amizades de pessoas de países diferentes, e passei também um tempo em alguns lugares. É, como eu lembro para mim assim, um país que eu muito queria ir assim foi a Noruega. Eu acho que é um país assim, é muito uma antítese do que é ser brasileiro, na verdade, né? Em todos os sentidos, físicos, culturais e tudo, eles são o oposto da gente. E aí eu conheci o meu ex-marido, na verdade, né? Eu acabei ficando mais um pouco, tal, a gente casou, tal, tivemos filhos. E, e eu acho que assim, a parte legal eu sempre morei em Londres, na verdade, nunca morei em outra cidade, mas eu sempre morei nessa área que eles chamam de West, Southwest. Eu morei praticamente 10 anos em Chiswick, que é um bairro que fica no oeste de Londres, mas dentro de Londres. E eu acabei me mudando para Richmond quando fui ter minha filha, na verdade, porque é uma área que tem escolas melhores. E, e é uma área também muito legal, porque é uma área muito verde, né? Então, assim, Richmond tem um parque muito famoso chamado Richmond Park, que tem uns viadinhos lá que você pode ver. E é uma área que também tem umas montanhas, né? Que é muito raro em Londres. Então também tem umas vistas bonitas, assim, tem o rio, a montanha, então é bem bonito. E é uma área que eu recomendo as pessoas, se elas puderem. Porque às vezes o seu turismo em Londres é muito pouco, né? Mas se você puder ficar um pouquinho mais, é uma área bonita de você conhecer, principalmente no outono, na primavera ou no verão. No inverno, realmente é muito frio para você ficar passeando no parque e muito chovendo. Mas as outras estações é uma área bonita de você explorar. E eu sempre morei nessa área, na verdade. Eu nunca morei na Zona Norte, nem no Sul, e nem no leste de Londres, e nem no centro. Eu sempre fiquei no West e Southwest. E eu gosto muito dessa área porque eu acho que ela tem uma integração assim disso mesmo, sabe? Da natureza e ao mesmo tempo você também tá numa cidade grande. Então, para quem gosta de natureza, você pode fazer aula de remo, você pode fazer aula de equitação, você pode pedalar, você pode correr, né? Fazer trilhas no parque e também pegar o trem, fazer trilhas no interior, que também você tá muito bem conectado aqui também de trem, nessa área que é onde eu moro. Assim, e Londres tem uma coisa muito parecida com São Paulo, né, da onde a gente cresceu, que acho que é uma cidade cosmopolita, que tem um pouco de tudo. Mas, assim, ela tem uma influência muito grande, assim, de culturas africanas e culturas asiáticas que São Paulo não tem. E é muito bonito, assim, porque é muito diferente mesmo até porque, assim, a África que influencia muito a cultura londrina é uma África diferente que influencia a cultura brasileira, né? Até porque a África é um continente enorme também. Uhum. Mas é muito legal. Acho que essa parte é uma parte que me faz me sentir em casa em Londres, na verdade, né? De ter esse multiculturalismo e ao mesmo tempo também a área que eu moro é uma área muito conservadora, na verdade, bem típica assim inglesa. Então assim, tem um pouquinho de tudo, assim, eu falo, né? Tem um pouco da natureza, tem um pouco da ser cosmopolita, e tem também essa coisa do ser mais autêntico inglês, né? Sei lá se isso existe, né? Mas assim, mais ou menos isso. Ô Ju, e uma pergunta. Você toma o chá das 5? Como é que é? Você tem esse hábito do Então, chá? eu vou falar assim, olha, eu quando cheguei aqui, eu fiz até um curso de chá, né, numa loja chamada Tea Palace. Eu acho que eles ainda existem lá no Covent Garden, eles têm uma lojinha que eles vendem os chás, assim, de high standards, que eles chamam, né? E, e assim, eu adorava tomar chá, assim, eu aprendi as diferenças dos chás, porque tem toda uma diferença de processo, como eles processam o Darjeeling, o English Tea, do Oolong e tal. Mas o que é interessante do chá, assim,
os ingleses tomam chá de café da manhã, eles tomam chá a qualquer hora. Como a gente oferece um cafezinho para os amigos, eles oferecem um chá. O chá das 5, ele não é uma coisa que todos os ingleses fazem, mas assim, eles fazem muito de final de semana, você vai na casa da vovó, é uma coisa assim. E eles usam a palavra de tea time, né, que é a hora do chá, eles usam para falar que é a hora do jantar das crianças, né, que as crianças jantam às 5, para dormir às 7. Então, é assim, eu vou falar que assim, eu passei por uma fase que eu tomava muito chá, daí eu parei e eu voltei, com o lockdown eu voltei pro chá. Mas eu adoro um cafezinho, obviamente. Eu nunca abandonei meu gosto por cafezinho, mas eu adicionei um gosto pelo chá também. Eu gosto muito de chá. E você tem lá, como você tem que ferver a água, esperar alguns minutos, aí você tem que jogar a água fervendo. Eles falam que assim, quando a água ferve, a água elimina o oxigênio da água. Então você tem que, na verdade, você pega a chaleira com água fervendo, você encosta ela no bule e você levanta a chaleira para que a água fervendo ela entre no bule, fazendo um splash, né? Fazendo para devolver o oxigênio para a água. Eu não sei como falar, como algumas palavras me fogem às vezes. E assim, eles falam que essa faz uma diferença dessa água choca, que a gente falaria, né, no Brasil, assim, que água que fervida, né? Então você tem que fazer a maneira que você despeja a água fervendo, ela traz o oxigênio de volta para a água e deixa o gosto do chá gostoso. E assim, para quem gosta de chá, eu lembro que quando eu fiz esse curso, assim, eu perguntei pro o cara lá do chá, não lembro, nem sei se ele tem uma palavra para quem é um mestre do chá. Mas ele falou assim, qualquer loja de chá que você vá, que é famosinha no centro da cidade, elas compram do mesmo provedor, né, do mesmo fornecedor. E custa mais ou menos o mesmo preço das lojas. E ele falou que a qualidade é essa mesmo, entendeu? Assim, eles compram o chá de boa qualidade. E, obviamente, que o chá que vai para o supermercado, que todo mundo compra, acaba sendo a sobra, né? Mas é muito gostoso, assim, o ritualzinho do chá, eu gosto. Não Ju, só do chá preto, eu gosto de chá verde também, mas fala. Ô Ju, você então comentou que nesse período que você já está vivendo aí na Inglaterra, no início você fez umas viagens aí pela Europa. Como é que é a história de quando você foi passear em Paris, estava sozinha, você foi guiada por um carteiro que praticamente foi o seu guia turístico em Paris? Como assim um carteiro trabalhando, te dando as dicas de turismo na cidade? Me conta essa história, Ju. Muito engraçado mesmo. Eu lembro que, assim, tem várias histórias engraçadas quando você viaja, né? E quando eu cheguei aqui, eu fui viajar para a Europa e eu sempre acabava indo viajar sozinha. E viajar sozinha é uma coisa muito legal, porque você acaba sempre perguntando para as pessoas. Eu sou uma pessoa que adora conversar com as pessoas. Então, assim, o facilita também encontrar algumas histórias engraçadas. Mas eu lembro que essa história para a França foi muito engraçada. Quando eu vim para Londres, eu acabei alugando um quarto na casa de um amigo. E ele tinha uma irmã que morava em Paris. E ela fazia faculdade lá. E ela morava não muito longe do Louvre, ela morava numa área muito legal da cidade até. E eu nunca tinha ido pra Paris. Aí a Nicole falou, não, Ju, fica aqui na minha casa, não tem problema nenhum. Eu falei, tá bom. Ela falou, já que eu vou estar estudando e tal. Eu falei, não, beleza. Eu falei, eu compro um mapinha e vou passear. E daí, eu lembro que eu acordei de manhã, cheguei à noite, ela me buscou na estação, a gente voltou pra casa dela, ela me mostrou rapidinho, assim, como funcionavam as coisas do metrô e tal, né, do ônibus, e onde a casa dela era, onde os lugares mais próximos eram e tal. E daí, de manhã, eu falei assim, eu vou conhecer a Champs-Élysées, que é uma, né, avenida famosa lá em Paris, tal, eu peguei... E era, a distância, era caminhando da casa dela, não era longe. Aí eu comecei a caminhar, assim, e eu falei, eu não sei onde eu tô perdida aqui. Aí tinha um carteiro, eu perguntei pro carteiro, eu falei, oi, tudo bem, né? Falei lá, meu inglês, né, que também não era, assim, muito fluente. Perguntei se ele falava inglês, ele falou que falava. E aí eu falei pra ele assim, eu queria saber onde é a Champs-Élysées, né? Aí ele perguntou, por que você quer ir pra lá? Eu falei, eu acabei de chegar no caminho pra Paris, eu tava querendo fazer um turismo, né? Aí ele falou, não, então vou fazer o seguinte, ele falou, você entra no meu carro, eu te levo até lá. Aí eu falei, mas você não tá trabalhando? Não tem problema, ninguém vai saber, você entra aí, eu vou te mostrar. Ele falou, olha, eu tô fazendo um curso de história, eu adoro sobre história, eu te mostro toda a cidade. E daí ele pegou e fez um turismo comigo por toda Paris, assim, e terminou me deixando lá na Champs-Élysées no final de tudo.
Foi muito engraçado, porque, assim, o cara, ele chamava Fábio, eu lembro até hoje, que ele tinha um nome até que eu achava estranho para um parisiense, mas também Paris é uma cidade, né? Acho que todas as cidades grandes do mundo têm algo em comum hoje, né? Se você for para Tóquio, para Paris, para Londres e São Paulo, elas são mais parecidas com o estado de ser grande cidade, Nova York, né? Do que o interior das cidades desses países, né? Enfim, aí o Fábio me levou para esse monte de lugar e aí eu lembro que ele tinha uma cara de ter 12 anos, né? Eu falei, mas você é maior de idade, você tem certeza que você pode dirigir? Ele assim, claro, você acha que eles vão me empregar aqui? Não, né? Eu lembro que eu fiquei no carro com ele, ele parava a cada, tipo, 5 minutos para coletar as cartas e eu ficava morrendo de medo, porque na época terrorismo não era uma coisa ainda muito grande, mas, tipo, ainda tinha, sabe assim, tinha aquele medo. Eu falava assim, gente, se tiver um pacote aqui com bomba aqui atrás, né? Mas ele foi muito legal. Daí ele parava assim num prédio que tinha alguma historicidade. Ali ele descia e falava, Juliana, olha, esse prédio é isso, aquilo e tal. Aí eu lembro que eu tirei umas fotos, não sei o quê. E foi muito engraçado, assim. Eu lembro que. Aí eu voltei à noite, encontrei na Nicole, né? A Nicole falou assim, aí, como fazer dia? Eu falei, meu, assim, foi muito legal. Eu fiz um turismo com carteiro da cidade. Ela, como assim? Eu falei, eu fui pedir informação pra ele falou, entra no carro que eu te levo pra fazer um turismo. E aí e literalmente, eu fiquei o dia inteiro com ele no carro lá, e ele me mostrando a cidade. E foi só isso mesmo. Eu fui embora e falei obrigada e tal. E foi muito Merci engraçado beaucoup. também. Très bien. Eu lembro outra história engraçada também. Eu lembro que no outro dia eu fui pro Louvre, que eu nunca tinha ido e tal, não sei o quê. E fiquei lá, fiquei até o dia acabar, né? Porque também, esses museus são tão grandes, se você ficar o dia inteiro, você ainda nem terminou o museu. E aí fui buscar meu casaco, mas eu tava fechando, assim, aí eu lembro que o pessoal do museu falou assim, você tá fazendo turismo sozinha? Eu falei, sim. Ele falou, a gente do museu tá indo tomar uma cerveja num lugar tal. Você quer ir com a gente? Eu falei, vou. Aí fui lá com o pessoal do museu, conversando e tal. Mas eu lembro que essa parte nem foi tão legal, porque, assim, eu lembro que o café lá que a gente foi tomar cerveja, gente, as pessoas fumavam tanto, era tanta fumaça de cigarro, eu tava assim, passando mal. Ela falava assim, gente, como que as pessoas conseguem vir aqui conversar? Eu tava já falta de ar, eu nem via que tava na minha frente. Assim. Era um Mas cinzeiro, não era um bar, era, era um cinzeiro. era uma neblina total, assim. Mas foi muito legal, porque aí todo mundo contando as histórias, porque também, assim, eram pessoas também interessantes, ligadas à arte, à história, então eles tinham sempre uma história interessante para contar. Mas é muito legal mesmo. Realmente a história do carteiro foi engraçada. Ah, Ju, que legal. Pessoal, no ano passado, né, Ju, nós estivemos juntos. Eu com a Ju, com a Raquel, minha esposa, com a Clarinha e com a sua filha Teresa, né? Estivemos juntos aí em Londres, né, Ju? É verdade, Qual que foi foi num aquele, pub. qual foi aquele lugar que você indicou pra gente almoçar juntos? Foi muito engraçado, né? Primeiro vai ser assim, né, Paulão? Fazia, sei lá, quantos anos eu não via 20 vocês, eu nem anos. conhecia a Clarinha. A gente tem 20 anos, mas faz uns 20 que a gente não se via, né? Tô brincando. A gente é um pouco mais Basicamente, velho. não, eu lembro que você falou, eu tô aqui, eu falei, não, eu vou encontrar vocês, eu vou conhecer a sua filha com maior carinho. Não, então, a gente foi num pub, isso é uma coisa legal para quem vem para Londres, assim, tem uma rede de pub chamada Wetherspoons. E eles têm uma rede que, assim, qualquer cidadezinha que você vai, eles têm um pub e eles fazem um precinho, assim, é tipo um McDonald's de pub, na verdade. É tipo Aham. um Habib's, assim, então eles fazem um precinho, assim, de 7 libras, 6 libras, você come um sanduíche, Um fish and então, chips. um fish and chips e toma um pint de cerveja. E é super baratinho mesmo para quem tá viajante, assim, e eles normalmente têm nos grandes centros turísticos, assim, eles têm chamado... Eles têm nomes diferentes, cada pub vai ter um nome diferente, mas se você puser no Google Wetherspoons, eles vão te dar. Eles normalmente, Ah, assim, eles não são a melhor qualidade de comida, mas eles são uma comidinha, assim, ok de pub. uhum. E eles tiveram uma época que eles compravam, assim, uns prédios históricos bonitos, formavam, tal. Então também tinha uma coisa, assim, Que foi ligada a... como o que a gente foi, né? Também era um super O que a gente legal, foi... assim. o que a gente foi também fazia parte dessa rede de prédios antigos que eles reformaram e tal, e fizeram pubs. Ô, Ju, então localiza então para os nossos ouvintes aqui que quiserem lá no Wetherspoon, né? O que a gente foi é ali na frente da estátua do Sherlock Holmes, não é isso? Como é Na que. Baker Street, na Baker Street Station, né? Na estação de Baker Street, onde fica o Museu da Madame Tussauds, tem um Wetherspoon em cima da estação.
Mas qualquer lugar que você for no centro de Londres, se você puser um Wetherspoon, tem lá. E eles têm, assim, as comidas típicas dos ingleses, que vai ter lá o baked beans, o fish and chips que você falou. Uhum. Vão ter todos os tipos de cervejas, assim. E, e é, e é, E bom é, preço, bom preço. e Good é um bom price. preço, é o good price, é o good Né? price. Ô Ju, eu queria saber agora um pouquinho da sua vivência em Londres com relação a esse momento da pandemia. Você contou um pouco da parte gostosa de pedalar nesse período de isolamento, que inclusive deve ter ajudado muito, né, a dar essa espairecida, ajuda o corpo, a mente. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco, queria ouvir o seu relato sobre como é que está essa vivência aí, como é que estão as coisas aí na Inglaterra, com relação tanto ao lockdown, né, e com relação à questão de escola, que você tem duas filhas, enfim, o que você podia contar para a gente um pouco assim dessa sua vivência nesse momento tão difícil para todos, né? Então, assim, ó, a pandemia, eu acho que assim, primeiro eu queria começar que não é um privilégio do Brasil ter um governante incompetente. Aqui também a gente teve um governante que, vamos pôr, ele não escutou, acho que a comunidade médica como deveria ter escutado. E, infelizmente, acho que assim, a gente pode ver na estatística disso, né, comparando, por exemplo, o governo alemão, que teve um número de mortes muito baixo, e isso é porque a Angela Merkel realmente escutou a comunidade científica e delegou, né, e atuou lá da maneira que os cientistas falaram. É obviamente que o lockdown é um problema muito sério econômico e que gera um problema econômico muito sério, mas, né, os cientistas, tanto da parte, né, biológica quanto econômica, falaram, olha, um lockdown bem feito, ele vale mais a pena do que ficar, né, procrastinando esse evento. Enfim, aí aconteceu, o lockdown quando veio em março do ano passado, a gente ficou aqui em 6 semanas de lockdown, e a minha filha, a mais velha estava na escola, a caçula não estava, a mais velha ficou em homeschooling, mas a escola que ela tá e a professores, eles foram muito tranquilos, falaram, olha, não se preocupa, não tem que fazer nada, faz o que puder, o quanto puder, a gente está numa situação atípica. Porque o que é muito importante pensar no homeschooling, que eu acho que assim, as pessoas, na verdade, elas não estavam preparadas, os professores não estavam preparados para fazer uma aula online. Acho que nenhum professor estudou para ser professor para fazer aula online, né? Eles gostam de ver gente, por isso que eles são professores, então também tem isso. E minha filha, ela na época só tinha 5 anos, então também ela estava na escola, ela era pequenininha, eu acho que também tem essa parte, né? A criança não está pronta para estar na escola antes de 7 anos, de qualquer maneira, então qualquer pressão acadêmica nos 7 anos ela é desnecessária, na verdade. Culturalmente a gente pode até fazer mais do que precisa, mas eles não estão preparados ainda. E não foi tão ruim. Eu vou dizer que a escola foi muito tranquila e tal. E... Mas eu lembro que assim, eu pessoalmente, eu sou psicóloga, né? No Brasil eu me formei com psicologia. Aqui eu trabalhei como school counselor, eu fiz muita intervenção na área terapêutica com crianças. E no aspecto de saúde mental, eu acho que o problema do fechamento da escola são 3, na verdade, né? Um, que você vai ficar trancado em casa com seus filhos. O seu filho vai ter saudades dos amigos dela e da vida dela. Você vai ter saudades também de estar fora e tal. E, assim, terceiro é aquilo. Será que as crianças estão realmente aprendendo, né, nesse sistema online? Será que realmente a gente pensou num projeto educativo para a situação da pandemia? Ou, na verdade, a gente só fez como o home office, né? Vai trabalhar de casa. Mas é muito diferente um adulto indo trabalhar de casa e uma criança que está num processo, né, de maturação emocional, né, físico e tal, completamente diferente de um adulto, ser jogada para ficar em frente a uma tela de computador e assim aprendendo, né? Ou ser delegado ao pai ou à mãe, porque uma criança pequena ela precisa de uma ajuda, né? E o pai e a mãe sem trabalhar, como é que ele vai ensinar o filho, né? E trabalhar, né? Então realmente virou uma coisa muito louca. E aí aconteceu. Mas aí passou, foram só umas 6 semanas, algumas pessoas eram contra, outras pessoas eram a favor, a escola meio que fez um pouquinho para dizer que não fez, e aí voltou ao normal. Voltou normal, voltou normal, voltou normal. Aí setembro voltou ao normal as aulas, e aí logo depois do Natal, e foi muito engraçado, porque o governo falou, não, está tudo normal. 2 horas depois, estamos em lockdown. E aí, assim, quer dizer, não tem nada de engraçado, porque foi uma coisa muito triste, foi porque realmente a pandemia estava aumentando o número de mortos e não sei o que e tal, voltamos ao lockdown.
E, de Isso novo, em dezembro, né? Um pouquinho antes do não, Natal. isso foi, na verdade, agora, no comecinho, eu comecei as aulas agora dia 5 de janeiro, tipo, dia Aham. 6, 7, eu não lembro agora os dias exatos, mas o governo anunciou, literalmente, era segunda-feira, terça-feira começavam as aulas, ele anunciou no domingo que a gente ia entrar em lockdown. Ô, Ju, E, só recapitulando, quando em setembro as meninas voltaram, a Paty, né, voltou para a aula, eu uhum, queria só que você contasse como é que foi essa volta às aulas, assim, como é que era, assim, tinha alguma rotina diferente, assim, o que que você podia compartilhar conosco aqui no Brasil uhum. que não passamos ainda nem esse momento de um breve retorno às aulas? Isso foi uma loucura no Brasil, né? Vocês abriram as lojas e não abriram as escolas, enfim, muita coisa. O que aconteceu foi o seguinte: o que o governo resolveu fazer foi o seguinte: ele deixou tudo fechado, mas ele resolveu que as escolas iam voltar. Eles resolveu fazer isso por três motivos, né? Eles disseram, né? A argumentação deles foram que as crianças tinham um risco muito baixo de morte, de ficarem doentes, e se você tivesse alguém na família que tivesse câncer, ou alguma pessoa velhinha que morasse com você, você podia optar para o seu filho não ir para a escola, né? Então, assim, o governo deixou isso tudo muito aberto, mas ele chegou à conclusão que era melhor para os pais que estão trabalhando, que as Uhum. crianças voltassem para as escolas, porque assim também poderia fazer, já que o risco real de morte para elas era muito baixo. E foi por isso que voltou às escolas. Aí o que aconteceu? Quando a pandemia voltou, né? Aí em novembro a gente entrou num lockdown de novo, aqui na Inglaterra, tudo fechou, menos as escolas. Aí diminuiu. Aí 3 semanas antes do Natal eles reabriram. Mas desculpa se por motivo eu não estou sendo exata nas datas, Uhum. tá? Sim, Para sim. quem tá acompanhando a Inglaterra, talvez tenha melhor, mas é mais ou menos isso. 2, 3 semanas antes do Natal acontecer, eles reabriram tudo. E assim, foi claramente, o Boris abriu, o Boris é o nosso primeiro-ministro, ele abriu claramente por culpa, né, de dar uma aquecida no mercado para vender e tal, mas ele exigiu das pessoas para elas não se encontrarem nesse Natal, né? E assim, e as pessoas que eu conheço, ninguém se encontrou mesmo. A gente fez um Natal muito, assim, literalmente o pequeno núcleo familiar e acabou. Eu não conheço ninguém que tenha ido visitar terceiros e tal. As pessoas realmente cumpriram isso que eu conheço. E isso que aconteceu, por culpa. Mas eu vou dizer, eu pedalo pra caramba. Eu fui muitas vezes pro centro, porque tem umas luzes de Natal bonitas e tal, mas realmente, gente, as pessoas no centro parecia que ninguém estava em lockdown. Porque o que o governo nunca fez foi a obrigatoriedade de máscara fora de casa. Você só precisava Hum. usar a máscara se você estivesse dentro de um espaço. Dentro da loja, dentro do supermercado, dentro do ônibus, dentro do metrô, você usa máscara. Você tá na rua, você não precisa. Só que, assim, pessoalmente, e acredito que a comunidade médica também concorde que isso foi um erro, porque na verdade, assim, realmente, eu andando na rua não preciso de máscara. Mas a hora que eu tô passando, dobrando a esquina e vou encontrar você, eu tenho que estar com a minha máscara, né? E eu não tenho como tira e põe, tira e põe, tira e põe. E, então era melhor ele falar que a gente tinha que sair de máscara, mas até hoje eles não falaram, não obrigaram a gente a usar máscara, e por conta disso, pouquíssimas pessoas usam a máscara o tempo todo em ambiente aberto. Voltou às escolas em setembro, e quando voltaram, o diretor da escola da minha filha mandou um e-mail e falou: olha, eu não vou pedir, não vou fiscalizar. A gente está numa pandemia, eu espero que vocês, quando entrarem na escola, estejam de máscara. E o mais engraçado é que, assim, triste, né? Engraçado, triste, é que é exatamente isso. Quando você entra na escola, tem aquele portão onde as pessoas se amontoam para entrar. E é exatamente ali que pode haver uma contaminação, né, de ar das pessoas que estão doentes e tal. Uhum. Aí as pessoas sempre ali lembram que elas estão sem máscara, dando aquela paradinha e deixa mais amontoado ainda de gente para pôr a máscara, né? E dava uma raiva, que eu falava assim, pô, põe a máscara, dobrando a esquina, põe a máscara, para fora do Uhum. portão e põe a máscara. Mas assim, a maioria das pessoas acabavam pondo e tal. Mas o que eu achei assim muito estranho, na verdade, que eu acho que o governo aqui, o ministro da Educação aqui, ele criou uma plataforma para os pais reclamarem das escolas que não estavam entregando é, material suficiente acadêmico para as crianças aprenderem online. Assim, eu pessoalmente acho que assim, é uma estupidez isso, porque primeiro, como que você mensura o quanto de lição de casa, quanto de aprendizado seu filho está recebendo, né?
poucos pais são da área educacional, poucos pais são da área de aprendizagem para poder falar, não, isso é pouco, isso é muito. E a outra coisa que o governo aqui fez exatamente isso. Ele fez, na verdade, uma coisa meio que para ficar em cima dos professores, para pedir mais e mais lição de casa. Mas ninguém está pensando no aspecto emocional disso tudo, né? Ninguém está pensando no aspecto, primeiro, dos professores. Os professores têm feito muito. Aliás, assim, eu acho que as escolas têm feito muito mais do que elas têm para oferecer, porque elas não têm nem recurso, nem dinheiro, nem tempo e nem preparação. Foi uma coisa assim de, né? E no caso, as minhas filhas vão a um colégio público aqui e eu acho que o governo não fez um projeto educativo, na verdade, um projeto educacional para, na verdade, garantir que o currículo escolar seja entregue. O que ele tem feito é, a minha filha tem, todo dia às 11 horas da manhã, ela tem que encontrar o professor dela, e ela tem um encontro nas terças-feiras, a 1 hora da tarde, por 30 minutos, com um grupo menor da sala dela, para algum evento, assim, específico. Isso online ou presencial? Isso tudo online, porque a gente está em lockdown, a gente não pode mais para a escola. Só pode ir para a escola o que eles chamam de key workers. Então, se você trabalha no hospital, ou se você trabalha na área educacional, ou se você, sei lá, é encanador, ou se você trabalha para o governo, por exemplo, o seu filho pode estar indo para a escola. Né? E as outras situações não podem. E todo mundo está online. Mas o que eu acho muito interessante é que, assim, o governo nunca chegou junto com os professores e falou, gente, como é que a gente ensina uma criança de 5 anos online? Como é que a gente ensina uma criança de 8 anos online? A gente consegue realmente ensinar uma criança online? Porque, assim, se para um adulto é difícil, para um adulto emocionalmente é muito complexo e muitas vezes triste, depressivo, né, low, deixa a gente mal, você imagina uma criança pequenininha. E será que a gente não poderia ficar até 1 ano sem ir para a escola, entendeu? 6 meses, 7 semanas, 8 semanas, e depois voltar, né? Assim, é uma pergunta que eu acho que nunca foi feita, porque é aquilo, as pessoas estão tão no hábito que tem que estudar, tem que ir para a escola, tem que ir, mas e se a gente não for, né? O que acontece? Para as escolas particulares é um problema muito mais complexo, porque elas são um lugar que precisam do dinheiro recebendo todo mês. Então, para elas, se elas não receberem o dinheiro, elas quebram. Então, assim, você tem uma outra ainda complexidade na educação privada, é que o que você faz, né? Você continua, então, ensinando online. Mas para você ensinar online, você precisa que essa mãe ou que esse pai esteja do lado dessa criança. E para isso acontecer, esse pai e essa mãe não pode estar trabalhando. Então, assim, eu acho que a pandemia, as pessoas que criaram tudo virtual, porque a gente tem a tecnologia para fazer as coisas online, mas a gente não parou para pensar se realmente vale a pena. Né? Vale a pena realmente a gente perder essa energia, esse tempo, e, né, porque danifica o olho do teu filho ficar olhando para a tela mais de 2 horas por dia. Né? Danifica pro resto da vida dele, ele vai ter um problema sério no olho dele. Né? A gente pode até conversar com o oftalmologista. E assim, vale a pena por algum. Agora, assim, eu não entendo também no Brasil como a gente fechou as escolas e deixou todo o resto aberto, né? Porque realmente, para as crianças, o risco é baixo. Obviamente, para o professor, o risco não é baixo, mas para as crianças, o risco é baixo. E é muito complicado. Eu acho que, assim, a área de saúde mental nunca vem na discussão. E a gente vê, assim, saiu hoje no jornal, no Evening Standard, né, uma reportagem muito bonita falando exatamente disso, como o impacto emocional, não só para as crianças, não só para os adolescentes, como, na verdade, para todos os pais, para todas as famílias. São vários impactos que você tem que a pandemia vai trazer. Primeiro, o problema financeiro. Segundo, o problema da convivência familiar, que não é fácil para todo mundo estar junto no mesmo espaço. O terceiro, para as crianças, ter a falta da companhia física de amigos, da socialização. A gente é um animal social, a gente depende da relação com o outro. E principalmente para o adolescente, né? O adolescente, ele não existe sozinho, né? E ele não existe, e o grupo de amigos que ele está inserido tem um papel, né, dentro do aspecto psíquico de cada um muito importante. Quando você retira isso dos adolescentes, eles se sentem quebrados, né? E você vai ter isso, você vai ter um breakdown emocional enorme. A gente não está pondo no papel e nem na discussão o impacto emocional disso. E tem horas que a gente tem que pensar o que vale mais, né? O que é mais importante. A gente não é para a gente fazer uma pausa. Então, por que a gente não fez uma pausa na educação, né? Por que não? Né? Tudo que tem acadêmico para ser aprendido, o seu filho pode aprender em vez de 6 meses, ele consegue aprender em 3 meses. Em vez de ser 2 anos, ele vai aprender em 6 meses. É só você fazer um processo mais intensivo de aprendizagem.
a gente não, né, a gente está tentando fingir que nada está acontecendo e continuar com as coisas que a gente fazia como eram antes, mas as coisas não são como eram antes, né? E é triste porque, assim, a parte emocional é tão importante quanto a fisiológica e quanto a financeira e quanto todas as outras partes que a gente tem na nossa vida. E ela deveria ser contada, principalmente para as crianças pequenininhas e para os adolescentes, porque eles acabam sendo não representados, né? A voz do pai e da mãe é ouvida. Não, mas eu quero que meu filho aprenda, porque eu quero que ele passe no vestibular, eu quero que ele passe numa faculdade. Essa voz é muito escutada, né? A escola não, a gente vai entregar, o seu filho vai ser um ótimo aluno, a gente vai entregar o melhor material possível, o seu filho vai passar com ótimas notas. Mas a gente está falando de uma outra voz que não é nem trazida na discussão, que é a voz da criança, que é a voz do adolescente, né? Mas eu prefiro ficar 6 meses sem fazer nada, do que, na verdade, ficar online tentando aprender uma coisa que, pra mim, não me traz nada, né? E é difícil, é muito complicado, porque... Mas eu acho, assim, o processo da pandemia é uma coisa muito triste, trágica, mas, ao mesmo tempo, muito bonita, que eu acho que ela traz uma possibilidade de repensar muitas coisas, né? Nossa, Ju, que bacana ouvir a sua outra visão sobre essa questão, conhecimento e essa vivência sua em outro país. Obrigado aí pelo esse ótimo Imagina... depoimento. Ô, Ju, eu queria saber com relação à questão da vacinação. Porque aí, assim, começou. a gente viu aqui no Brasil, e está acompanhado, né, que já começou o processo de vacinação aí na Inglaterra, já os idosos estão sendo vacinados, até a rainha foi vacinada, né, semana passada, o príncipe Philip também já está com a vacina dele, tá garantido. E aí é o seguinte, eu queria saber assim, você, mãe, que, enfim, que não está na faixa né, das prioridades ainda, como é que tá a possibilidade de você já ter essa vacina e ter acesso a ela? Como é que é Então é o Ju? seguinte, ó, é muito legal. A vacina, quando eles começaram a fazer o processo da vacina, eu me voluntariei para fazer parte de ser voluntária da vacina deles. Mas eu acabei sendo excluída do voluntário deles. Era da vacina da Oxford até que eles estavam desenvolvendo. Mas é o seguinte, como vai acontecer? Primeiro eles vão dar a vacina para as pessoas que trabalham na área de saúde pública e as pessoas que têm mais de 80 anos e principalmente as pessoas que trabalham nas home cares, né? Que é no asilo, no asilo. Hum. Como é que chama? É asilo ou outra É palavra agora? asilo, casa de repouso hoje em dia, é casa Casa de de... repouso, Isso. Casa de repouso, isso. Casa de repouso, E eles vão dar para as pessoas que trabalham na casa de repouso, porque assim as pessoas que estão trabalhando com os velhinhos também não vão passar para os velhinhos, né? E aí depois eles vão passar, acho que são... Depois vão passar para as pessoas com mais de 65 anos, depois com mais de 55, depois vão ser... Primeiro vão ser os velhinhos, as pessoas mais idosas, as pessoas que trabalham na saúde pública e também todas as pessoas que têm de risco, né? Então, as pessoas que têm alguma vulnerabilidade que possa... Que está no Para grupo ela de ser mais risco. complexo. Grupo de Alguma risco. doença, alguma... É, Uhum. o governo falou que eles têm 15 milhões, se não me engano, acho que de vacinas para serem dadas agora. E eles acreditam que até a primavera, pelo menos assim, as pessoas com maior risco tenham recebido. Os pais do meu namorado tomaram, eles moram em Cambridge, eles tomaram a vacina, a primeira dose, vão tomar agora a segunda dose. E realmente é isso, eles estão dando para as pessoas as vacinas. E é importante lembrar que assim, a gente está na pandemia, a gente está vivendo no inverno, né? No inverno, normalmente, é a época que as pessoas mais ficam doentes de qualquer maneira. Então, assim, a pandemia só fica mais séria por culpa também da época do ano, né? E então, assim, eu acho que é uma parte legal a vacina vir, porque até a primavera as coisas devem melhorar, no sentido até da própria... Acho que a pandemia deve diminuir também. As pessoas têm levado mais a sério, eu acho. Teve uma época que as pessoas já não aguentavam mais, então estava meio que todo mundo ignorando as regras. E acho que quando o governo anunciou o lockdown de novo, as pessoas se ligaram que, né, não é brincadeira mesmo, é para todo mundo ficar em casa, é para todo mundo lavar a mão, é para todo mundo, né, não encontrar pessoas. Ô, Ju, mas você acha que você, ainda esse ano, vai poder ser vacinado? Assim, qual que é a Tá. sua Essa pergunta. perspectiva, assim? Pra falar a verdade, eu falar a verdade, eu não faço ideia sobre isso. Mas eu acredito
que talvez sim, mas eu não sei, na Tomara, verdade. tomara, tomara. Não, mas assim, ó, o que eu, pelo menos, do que eu tenho acompanhado, é que assim, as pessoas com mais risco, elas recebendo a vacina, é, vai diminuir o número de mortos, e por si só, isso vai diminuir também o estresse que a pandemia traz para o sistema de saúde público, né? Porque uma coisa importante lembrar na Inglaterra, ela tem um sistema de saúde público eficiente, e quem cuida dos pacientes, né, que estão doentes é ainda o sistema público. Então, o gol maior que o governo tem é de realmente tirar essa pressão no... Porque se você tem todas as, né, a mesma discussão que tem aí no Brasil, todas as, né, camas sendo utilizadas por Covid, a pessoa que quebrou o braço, sofreu um acidente de carro, sofreu um acidente de bicicleta, ela não pode ir ao hospital, entendeu? Que está saturado. Então, é mais ou menos isso. Mas eu acredito que as pessoas com maior risco recebendo essa problemática do sistema de saúde diminua. E dizem, né, que de algum modo, eu não sei, assim, se vai conseguir ou não, porque o Boris, ele é um cara tão que fala uma coisa, outra coisa, e ele, Imprevisível, tipo, né? é um primo de Bolsonaro, assim, de Trump, então é difícil confiar Nossa. nele. Mas ele diz que até primavera, ele acredita que, pelo menos assim, a grande maior parte das pessoas de risco vão estar vacinadas e que até o final do ano todo mundo deve receber. Então, a hora que eles liberarem, eu estarei lá para receber com o maior prazer, assim, até porque eu confio muito nos cientistas daqui, eu acho que eles têm uma intenção muito bacana e apesar de, claro, né, corrupção tem acho que em qualquer lugar, mas as pessoas que amam a ciência, que amam, né, a humanidade, que têm trabalhado para desenvolver essa vacina, a gente sabe que elas são pessoas de boa índole, né? E elas jamais iam produzir alguma coisa que fizesse mal pra gente. Então eu não vejo a hora de chegar, mas assim, eu não sei, não tem data. Eu acho que não tá anunciada, mas eu acredito que até o final do ano todo mundo deve estar recebendo, assim. Se Deus quiser, Ju. Ju, eu gostaria de ir caminhando para o final da nossa conversa. Eu tenho aqui uma última pergunta. Gostaria que você desse algumas dicas de turismo em Londres, considerando uma condição normal assim da cidade, né? Assim, com tudo Uhum. funcionando e Tudo tal. aberto, é. Quais Então, os lugares assim imperdíveis de London que eu tive a oportunidade de conhecer algumas coisas, gostaria de conhecer mais e tudo, ficar mais tempo, porque o tempo é curto e tal, e é caro também, né? ainda mais agora com o pound no valor que tá. Não, Nossa, mas assim, vou começar assim. Primeiro, a dica de Londres. Acho que Londres é como uma cidade, qualquer cidade gigante, né, do mundo. Tem 1 milhão de coisas para você fazer. Então vai depender primeiro do que você gosta. Você gosta de arte, você gosta de cinema, você gosta de teatro, você gosta de moda, você gosta de comida, você gosta de história. Eu acho que é aí que você tem que focar nesses detalhes diferentes que cada um tem o seu hobby, né? Mas assim, umas coisas que eu acho muito bacanas que Londres tem ela tem essas áreas verdes maravilhosas, gratuitas, que tem Hampstead Heath e Richmond Park. São 2 parques maravilhosos que não fazem parte do turismo normal e muito bonitos, que têm vistas maravilhosas da cidade, vale muito a pena ir. Todos os museus que a cidade tem, né, assim, são museus que eu acho muito legal. Eu tenho criança, então acho que assim, os museus que eu gosto muito e acho que todas as crianças amam, o Museu de História Natural, o Museu da Ciência, o Museu de Londres, são museus muito interessantes e eles são gratuitos, que também faz a viagem ser mais legal ainda. E tem também uma coisa muito legal, tem parquinhos muito legais para as crianças, né? Acho que qualquer parque que você vai tem uns parquinhos muito legais. Tem um lugar que eu acho muito bonito chamado Wetlands, que quer dizer pântano, né? Que fica em Barnes, que é perto de Hammersmith. Assim, sudoeste de Londres. Esse lugar chamado Wetlands é para quem gosta de pássaros. Eles têm lá um Birdwatch, sim. eles têm um birdwatching lá, mas eles têm um espaço para criança muito legal, muito lúdico. Eles têm também um espaço muito legal para quem gosta de tirar fotografia de natureza. E, assim, de novo, eu acho que assim, não é um lugar para quem não gosta de natureza, não perca tempo de ir lá. Mas para quem gosta, eu acho que é um lugar muito bonitinho, assim, é um parque muito bonito e, além de tudo, é um lugar que ajuda a financiar projetos de pesquisa e, enfim, ONGs que trabalham ligado à natureza. E o que mais? Eu falar, tem o Tate Modern também, que é um museu muito legal, que eu acho que também vale muito a pena de ir, com criança, sem criança, para quem gosta de arte, passear ali na beira do South Bank, que é onde fica o Tate, uma caminhada muito bonita, cheia de prédios históricos
bem no centro da cidade. O aquário da cidade também acho muito legal, que tem os peixes, né, o tubarão e tal. Mas, de novo, também, se você gosta de natureza. O Madame Tussauds, né, que você foi também, assim, é muito legal. Ô, Ju, E, e uma dica assim, uma ou duas, assim, mas aquela certeira, assim, do pub, aquele pub que você tem um carinho especial, você tem, assim, uma dica de um pub, assim, que você fala, pessoal, dá uma parada lá, faz um pit stop ali. olha, o pub... Eu tenho dois pubs que eu amo muito em Londres, muito mesmo, assim. Tem um chamado Holly Bush, que fica lá em Hampstead. E ele, assim, ele é pequenininho e ele fica no topo da montanha, assim, lá bem perto da estação de Hampstead, da linha preta. É, e ele é um pub histórico, assim, muito charmosinho. E tem uma comida muito gostosa. É uma área muito legal da cidade, assim, que você encontra um monte de artista famoso mora lá também, então você ainda tem a chance de trombar com Ó, alguém ali. Eu já vi lá Kate Moss, Nicole Kidman, é e mesmo? o Ricky Gervais, e como é que é o nome? Eu esqueci o nome daquela outra moça. Gwyneth Paltrow também, eles moram lá. A Nicole, obviamente, não, devia estar só de passagem. É, O Paul McCartney mora naquela área também da cidade, não? eu O não sei onde ele Paul. mora. Eu não sei onde ele mora, mas eu sei que ele morou uma época com a Heather, com aquela ex-esposa dele que eles separaram. Ele morava para essa área de Richmond, aqui que eu moro. Opa. Mas um pub que eu gosto muito, que eu acho muito legal, realmente ele é muito charmoso, chama The Dove, que é a pomba branca, né? E ele fica em Hammersmith, ele é um pub histórico também. A comida dele, assim, eu acho que o do Hollybush é mais gostosinha, mas ele também é uma comida gostosa. Mas ele fica na beira do rio Tamisa, bem pertinho da estação de bem pertinho da ponte de Hammersmith. E é uma caminhada muito bonita de se fazer, da estação de Hammersmith. Você vai até a ponte de Hammersmith e caminha até o pub. E chama Dove. E também ele é um pub super histórico também, sei lá, eu não sei que ano que é, mas sei lá, Aham. 1500, 1600. Põe no Google aí. Mas é um pub muito bonitinho, muito charmoso. E tem também um pub que fica eu não vou lembrar agora o nome, mas que fica numa marina no Docklands, acho que é. E assim, olha, pub histórico charmoso, eu acho que não falta. Se você puser no Google, onde você estiver em Londres, o bairro que você tiver, se você puser, vai ter uns 2, 3 pubs não longe de onde você estiver, bem charmosos. Isso é uma coisa muito legal, mas você entra e fala, nossa, desde 1500, 1200 esse pub existe, né? Então, assim, é muito legal. E eles têm muito, assim, os pubs antigos são muito charmosos mesmo, vale muito a pena dar uma visitadinha. E tem livros de turismo só para você visitar pubs históricos na cidade também. Ah, legal, mas agora é sempre legal e ter uma dica especial sua, assim, né? Que você, Não, você aponta. eu amo Dove e eu amo Holly Bush, que são os dois pubs que eu gosto, assim. O Holly Bush, em particular, é um pub que eu gosto muito porque eu, na verdade, eu estudei na Tavistock, que é um centro de psicanálise que fica ali perto de Hampstead. E eu ia muito lá com minhas amigas, assim, a gente ia lá depois tomar uma cervejinha, às vezes a gente passeia no parque, depois tomava lá uma cervejinha, às vezes jantava também. E... Mas o Dover eu acho que ele é um pub mais bonito, porque ele tem uma beira do rio e tal, então ele é mais bacana por isso. Mas assim, os dois são muito bonitos, os dois são muito Ah. charmosos. Ju, então gostaria de finalizar agradecendo muito a você pelo carinho, pela gentileza, disponibilidade em compartilhar um pouco da sua história, seus pensamentos, ideias aqui comigo e com os ouvintes do podcast Outra Visão. Também gostaria, Ju, de agradecer a todos os ouvintes, né, que nos acompanharam até aqui nessa conversa deliciosa com várias dicas sobre Londres e com a sua outra visão que eu adorei sobre os aspectos relacionados à pandemia. Ju, você poderia deixar um recado final aqui para os nossos ouvintes? Bom, eu que agradeço, Paulão, de você ter me convidado para bater papo aqui. Muitas saudades da sua companhia, da Raquelzinha, e, enfim, da nossa juventude, de várias conversas gostosas. Na verdade, eu falar assim, para todos os seus ouvintes, que fiquem à vontade se vocês quiserem mandar uma mensagem, né, em private aí no meu e-mail, no meu Instagram. Eles fiquem à vontade de me encontrar e que eu, com o maior carinho, dou dica para eles de alguma coisa de Londres que eles queiram saber, ou até alguma dúvida sobre algum problema de estado de emocional que eles estejam passando com a pandemia, que fiquem à vontade de perguntar,
em relação às suas crianças e, enfim, a sua situação também, porque realmente não está sendo fácil para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, está sendo, eu acho que muito enriquecedor também emocionalmente em outros aspectos para a gente também, essa pandemia, né? E é isso, eu que agradeço. Obrigado, Ju. Um beijão pra você e see you later. See you later e beijão para você, para Clarinha e para Raquelzinha. Beijo grande, viu? Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau.